Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Conforme prometido, vou aqui fazer uma revisãozinha para P2 de macroeconomia, tá legal? Esse vídeo vai passar em link para vocês aí. E vamos lá, né? Bom, primeira coisa é ter claro aí, né, as definições básicas de macroeconomia, né? O que é o PIB, basicamente, né? O PIB ele é uma medida de produção agregada de uma economia, né? A gente tem que lembrar a diferença entre micro e macroeconomia. O PIB nada mais é do que o agregado econômico agregado macroeconômico dessa economia. Então acaba sendo a medida de produção agregada dessa economia, né? Eu dei várias vezes exemplo em sala de aula da farinha, da produção. Então vamos pegar um caso, por exemplo, que uma fábrica, um produtor produz 10 toneladas de milho. Dessas 10 toneladas de milho, ele vai mandar 9 toneladas para o mercado interno e 1 tonelada para exportação. Vamos pegar que cada uma dessas toneladas vale R$1, né? Então eu tenho 9 toneladas em moeda, em qualquer moeda, né? Então eu tenho 9 moedas para mercado interno, dos quais, por exemplo, eu vendo para um fabricante, né? Se eu estou falando de milho, então para um fabricante de bolo de fubá, né? E se eu tenho esse 1 milhão que eu exportei, eu vendi também por 1 para alguém que compra externamente. Só que esse fabricante, ele pegou esse milho, esses 9 dinheiros que ele pegou em milho, agregou valor através da produção, depois distribuiu na cadeia e fez 19 milhões com esse dinheiro. 19 dinheiros, né? Com esses 9 que ele comprou, tá? Aí eu pergunto, quando a gente vai pegar então o fabricante, né, que ele tem 9 dinheiros para um produtor local, mais 1 dinheiro para exportação, e o produtor local que pegou esses 9 dinheiros que ele comprou do fabricante e transformou esses 9 dinheiros em 19, qual que é o PIB dessa economia? Obviamente o PIB dessa economia eu vou considerar o 1 que foi exportado, que efetivamente eu gerei valor e mandei para fora, mais adicionalmente os 19 produzidos. Os 9 que eu comprei para transformar o milho em bolo de fubá, ele não entra na conta, né? Então o PIB total da economia é os 19 que o bolo de fubá gerou, não o milho, tá? Mais o 1 de milho que foi para exportação, que não teve agregação de valor. Então, isso daí a gente viu muito em sala de aula, então tome muito cuidado, é super importante a gente ter claro que o PIB é o que eu agrego valor na economia, né? É uma medida de produção agregada, né? Bom, uma outra coisa também que a gente viu bastante foi a questão de índices, né? E aí, o que é o índice de preço? Né? A gente viu bastante o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, por exemplo, né? Esses índices de preço, eles normalmente, comumente, expressam os preços de uma determinada cesta de bens e serviços, definida a partir de quaisquer critérios que eu tenho estabelecido por uma instituição de pesquisa. Então, lembra que eu dei exemplo na sala do Instituto Césio. O que é importante para o Césio? O Césio é importante Danone, presunto e, como meu filho pediu hoje, né? Danone, presunto e pão. Foi a lista de compra que o Luca me pediu hoje. Então, eu crio o índice de preços Luca, eu vou analisar quanto que está variando o preço desses 3 itens, que para mim é o que é relevante. Então, cada instituição de ensino, cada instituto de pesquisa faz esse tipo de análise. Então, o que é o IPCA? O IPCA, então, é basicamente, né, o como que você agrega esse valor. Como que você mede essa oscilação dessa cesta de bens que você considerou,
tá? Bom, um outro ponto que possivelmente vai cair é a questão de moeda, né? E aí fala bastante do modelo macroeconômico clássico, e quando a gente casa ele com a moeda, é que um ponto muito importante é que o nível que a gente já conversou em aula, tá? Que o nível de emprego, de equilíbrio resultante no mercado, ele determina o nível de produção da economia. Isso é importante entender por quê, tá? Quanto mais as pessoas estão empregadas, maior tende a ser o nível de atividade econômica. E essa atividade implica em ser uma produção econômica. Então, é muito, muito, muito importante considerarmos isso, tá certo? Então, lembra de novo, né, das diquinhas do PIB, mas lembra também essa questão dessa, como é que fala, desse match, né, entre o nível de emprego, né, e a produção. Quanto maior o nível de emprego, maior vai ser a produção e, obviamente, o contrário também é relevante, né? Bom, a gente falou muito, né, que na questão de investimento nós temos sofrido muito, porque nosso PIB ele é muito, 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 vamos dizer, ele já é muito usado, né? Sobra pouca coisa para investir, sobra pouco para o Projeto Brasil. Então, assim, a gente vê que na média de países emergentes, o Brasil ele tem sofrido bastante. A gente tem ali uma taxa básica, né, de juros da economia. Então, essa taxa básica é o que ela determina o quanto essa economia ela vai pagar, tá certo, de juros por toda... o quanto essa economia, quanto ela vai pagar de juros, ou quanto ela está disposta a pagar de juros, para que eu tire dinheiro de circulação e remunere o capital de quem está investindo no país, né? Uma coisa importante na taxa de juros no modelo clássico, né, é a gente entender que quanto maior for essa taxa de juros, né, a gente deu várias vezes o exemplo da Argentina, menos é a possibilidade do governo investir em projetos, né, ou fazer novos investimentos e aumentar essa demanda agregada por investimento. Por quê? Porque o governo fica sem capacidade de gerir e de poder, e fica muito caro também remunerar o capital, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma Argentina que tem uma taxa de juros de 45%, qualquer projeto dentro do país praticamente se torna inviável, porque qualquer dinheiro que entra lá é melhor está investido em título do governo do que no setor produtivo. Problema disso, né? O governo perde a capacidade de solver suas dívidas, de pagar suas dívidas. Então, nós temos aí que pensar que quanto menor ou maior for a taxa de juros, pior é para uma economia, tá certo? A gente falou isso várias vezes, dei exemplo de Argentina, Venezuela, quando a taxa de juros estava elevada no Brasil e também quando ela estava baixa demais, né? Nem muito ao céu, nem muito ao inferno, a gente falou disso, né? Que tudo na macroeconomia tem consequências, tá certo? E a gente tem que entender isso daí. Bom, a gente também viu bastante a questão do modelo keynesiano, né? E aí nesse modelo keynesiano ele mostra para nós vários caminhos, mas um caminho interessante é que para combater uma recessão ou depressão, né, que a gente entendeu o que é, o governo ele sempre deve ampliar seus gastos ou principalmente cortar imposto, nesse caso com o foco de estímulo no consumo privado. Por que isso é importante? Tá certo? Isso é importante porque uma vez que eu faço estímulos à economia e principalmente reduzo o gasto da máquina pública, eu começo a ganhar capacidade de tracionar esses investimentos. Então, é muito, muito, muito importante a gente considerar isso daí, tá? Aí, seguindo nesse modelo, né, quando a gente fala da parte keynesiana, a gente tem lá a curva ISLM,
tá certo? Que esse modelo foram os economistas, o John e o Alvin, que criaram, tá certo? Que é aquele gráficozinho que mostra a oferta e a demanda agregada. Bom, pois bem, né? Quando a gente pega o gráfico de demanda agregada, a gente sabe que em pontos que estão à direita da curva, né, a taxa de juros ela é sempre inferior à necessária para equilibrar o mercado, o que significa que há um excesso de demandas por moeda. Ou seja, se eu estou em algum ponto, se eu estou num ponto à direita da curva, significa que eu estou demandando muita moeda, né? E aí isso acaba fazendo com que eu tenha que subir a taxa para estimular, para equilibrar a conta, porque senão o reflexo disso, ele é comumente a inflação, tá? Bom, uma outra coisa que, voltando um pouquinho, né, do cálculo de PIB lá, tem que lembrar que o PIB ele é o gasto do governo, mais o consumo das famílias, mais o investimento, mais exportação menos importação, tá certo? É sempre lembrar disso. Aí quando você varia um desses fatores, você vai aumentar ou diminuir, né, o PIB, tá certo? Depende, e isso traz, obviamente, consequências para a economia, tá? Bom, quando a gente, voltando agora um pouquinho para o modelo keynesiano, né? Quando a gente fala desse modelo keynesiano, quando a gente aumenta em uma unidade monetária os gastos do governo, e os financiamentos com o aumento de uma unidade monetária nos impostos, a renda de equilíbrio aumentará em uma unidade. Então, olha só isso daqui. Isso aqui é uma afirmação de Keynes, né, com base na teoria keynesiana, que ela fala que se você aumentar uma unidade monetária em qualquer dinheiro, em X dinheiro, nos gastos, e os financiamentos com o aumento de uma unidade monetária nos impostos, a renda de equilíbrio ela vai aumentar em uma unidade. Isso significa o quê? Estamos tendo inflação. Mas no modelo keynesiano funciona assim, tá? Bom, quando a gente tem uma taxa de juros da economia crescente, né, o que é a coisa mais comum da gente ter? Tá? Quando o governo resolve pôr a taxa de juros de, sei lá, 5,25 para 6,25, né? Ele reduz a oferta de moeda para aumentar a taxa de juros do Banco Central, desloca assim a curva LM para a esquerda, né? Fazendo o quê? Uma retração para tentar conter a pressão inflacionária dos itens, né? E ainda quando a gente fala assim, por exemplo, numa situação igual a da pandemia, né? A gente tem dois cenários clássicos que a gente está vendo. Redução de gasto de governo, que a gente comentou na aula que isso era o mundo ideal e que precisava ser feito e não foi feito, ou aumentar impostos, que é o que a gente vê o governo tentando fazer na questão da reforma tributária e tudo mais. Então, quando a gente está num cenário desse, né, quando a gente olha lá de novo o gráfico do ISLM, a gente chega à conclusão que nesse caso você acaba gerando um deslocamento da IS para a esquerda e a redução da renda de equilíbrio, né, e da taxa de juros. Isso significa na prática o quê? As pessoas estão ficando mais pobres, né, quando eu tenho esse tipo de iniciativa ou esse tipo de cenário, que é o que está acontecendo. A gente vê isso no nosso Brasil de hoje, né? Isso é uma coisa bem crítica, né? A gente falou muito a questão em relação também ao quão desafiador está sendo para todos os governos, né? Não só o brasileiro, mas o governo mundial. E aí, de novo, quando a gente
vai para o Keynes, né? E o Keynes ele toca muito nessa parte de redução de imposto. Então, Keynes fala, por exemplo, que uma redução no nível de imposto ele resulta necessariamente num crescimento do produto agregado em relação ao seu equilíbrio inicial, né? Por quê? Porque estimula que as pessoas a comprarem mais, estimulando a comprar mais. Elas estão com uma maior propensão a gasto e isso movimenta toda a economia, gerando aquele famoso círculo virtuoso que nós falamos aí ao longo de toda a aula, de toda a disciplina, tá certo? Bom, a gente passou por várias crises, né? Uma dessas crises, a depressão de 29, que foi uma crise bem ampla, assim, que fez muita gente se matar e tudo mais. Se a gente... E aí é sempre importante o seguinte, quando o governo gasta mais, a consequência natural é que as pessoas consumam menos e que elas tenham uma propensão marginal a consumir menos. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá, o governo pega lá e o governo aumenta em 200... quer ver? Vamos pegar aqui o exemplo do Bolsa Família, ou Renda Brasil agora, né? O governo vai lá e injeta 200 bilhões de reais na economia, tá certo? E isso vai trazer um retorno, sei lá, vai trazer talvez, sei lá, 1 trilhão. Por quê? Porque as pessoas com dinheiro, com solvência, esse dinheiro ele gira. Lembra lá da teoria da moeda, né? Tem um efeito multiplicador. Pois bem, tá? Esse dinheiro girando, que esses 200 bilhões geraram 1 trilhão, né? Vai fazer com que eu tenha um aumento natural de uma propensão ao consumo. E essa propensão seria o quê? A diferença entre o que realmente gerou, quando o governo fez essa injeção, versus o que custou, efetivamente, quanto ele pôs de dinheiro. Então, nesse caso, você pega 1 trilhão menos 200 bilhões, ia dar 800 trilhões, tá certo? Ou 0,8 trilhão de reais. Isso é importante num curto prazo porque ele estimula a economia. A longo prazo, como estamos vendo, gera uma inflação desenfreada. Tá? Então, é sempre importante a gente ter claro que isso eleva ou diminui a propensão marginal de consumo. Né? Quando a gente tem... os Estados Unidos, eu comentei na aula também, Estados Unidos vem colocando 125, 135 trilhões, bilhões de dólares na economia americana, né? Isso aí é quase, cada 2 meses é um PIB do Brasil. Não, tô brincando, mas é um PIB do Brasil por ano aí que eles põem na economia, só de estímulo, né? E a verdade é que é o seguinte... muito se foi gasto, mas como é que a gente consegue ver isso aí efetivamente na curva ISLM, né? A gente sabe que um programa de estímulo à infraestrutura em geral, construção civil, aumento de gasto do governo, ele sempre vai ter caráter expansionista ou contracionista das curvas. Sempre quando fala em gasto do governo é expansionista. Expande o quê? Expande a propensão que o país, ou expande a demanda, né? Então isso faz com que a curva IS ela vá para a direita, naturalmente, né? Eu vou fazer o deslocamento da curva IS para a direita. Por quê? Porque todo programa expansionista faz, no primeiro momento, lembra lá que a gente sempre comentou, nesse primeiro momento gerar uma demanda adicional. No segundo momento vem o que? A inflação. A gente viu várias vezes e comentou também do peso da inflação no bolso de cada um, né? Bom, a gente viu também
né, que é a questão nós tivemos uma super alta, um novo super ciclo de commodities, né? Esse novo super ciclo de commodities, ele tem afetado bastante, né? E aí a gente vê que nesse super ciclo de commodities, né, as transações correntes registram todas as transações, todas as transações que envolvem movimentação de bens e serviços de um país, né, com o resto do mundo. Então, que é um termo, lembra desse termo de transação corrente, tá? Transação corrente, ela nada mais é do que o registro de todas essas transações. E aí você consegue ter uma ideia de para onde o mundo está indo, tá certo? Para qual que é a projeção de PIB, projeção de crescimento, né? Bom, voltando aqui, né, a parte também do gasto do governo, né, quando você tem só para reforçar aquela questão do Biden, mas aqui no Brasil, por exemplo, o programa como Bolsa Família, Renda Brasil, ele faz com que o governo aumente os gastos e que o governo promova, então, essa expansão fiscal, que vai, obviamente, no modelo expansionista, deslocar a curva IS para a direita. Com isso, o nível de equilíbrio da renda aumenta, ou seja, as pessoas tecnicamente têm uma renda maior, assim como a taxa de juros, que você tem que subir ela também. Porque se eu não fizer esse movimento sincronizado, eu vou ter o quê? Inflação. Então, ao aumentar os gastos, o governo promove sempre uma expansão fiscal, tá certo? Que desloca a curva IS para a direita e aí faz com que o nível de equilíbrio de renda também aumente, assim como a taxa de juros para conter a inflação. Então, lembra dessa lógica, tá? Ela é muito importante. Uma coisa muito bacana que a gente tem no Brasil, que é a questão do câmbio flutuante, né? E esse câmbio flutuante, ele é muito importante para o Brasil, né? E aí quem regula câmbio no Brasil é o Banco Central. Tá certo? Então, se o Banco Central, por exemplo, desejar a cotação do dólar cai, ele vai lá e ele tem uma quantidade de dólares lá que ele joga no mercado de câmbio e faz com que, então, é questão de oferta e demanda de moeda. O Banco Central, que tem uma reserva em dólar do Brasil grande, ele pode ir lá para frear a cotação do dólar. Como é que fala? Querível que ele faça isso? Não, obviamente que não, mas é uma ferramenta que ele tem para poder trabalhar a questão cambial. Quando por algum intempério, por algum aspecto não convencional que o dólar comece a oscilar em demasia, é natural que o governo atue para poder seguir. A gente falou nas últimas aulas, né, no modelo de Mendel-Fleming. Acho que vocês vão lembrar disso, né, que mostra essa parte de influência no preço. Esse modelo de Mendel-Fleming, ele fala que a política monetária, ela é um instrumento de estabilização mais potente que a gente tem em um regime de câmbio flexível, né? E ele é útil em regimes de taxas fixas, né? Ele é sempre mais potente um regime de taxas flexíveis. Regime de taxa fixa não funciona. Os locais que a gente faz isso é na Venezuela, Argentina, hoje, estão com câmbio negro, né? Estão com um câmbio paralelo muito forte. Por quê? Porque o governo regula, macroeconomicamente ele não está estável, isso faz com que o câmbio fique absolutamente travado e aí as pessoas não tenham dinheiro, não tenham capacidade de gerar qualquer tipo de ganho e faz com que coisas ruins aconteçam. Então, no modelo de Mendel-Fleming, a gente tem que guardar que a política monetária ele é sempre mais potente, é sempre um instrumento mais potente quando as taxas de juros são flexíveis. Tá? Taxa de juro fixa, regime de taxa fixa,
Não funciona na maioria das vezes, tá? Tudo que tenta fixar dá errado. Hoje o Senado estava votando, inclusive, a questão de fixação de preço de combustível e tudo mais. 0 é a quantidade de países que fazer isso deu certo. Deve ter alguma razão, né? Que governo que não quer pôr um combustível mais barato para a população? É óbvio que não pode fazer isso. Tá certo? Bom, e aí por fim, né, nós temos aqui um modelinho que ele é um modelo um pouco mais complexo, que é o modelo ISLM-BP, né? Que é nesse contexto do câmbio fixo, e aí acaba sendo uma modalidade imperfeita de capital e sob os efeitos de uma política fiscal expansionista. Quando a gente tem esse modelo, o que a gente pode falar, né, em relação à curva LM? Quando a gente vai olhar no gráfico, né, a curva LM e SBP, né, num caso de política fiscal expansionista, ou seja, eu estou gastando mais dinheiro, a curva LM ela é sempre menos inclinada que a BP. Tá? E aí essa política fiscal, ela com certeza vai trazer um déficit na balança de pagamento, que é o que faz os governos quebrarem. Então lembra, a curva LM ela é sempre menos inclinada no caso que a BP, tá? E a política fiscal ela vai se traduzir num déficit de balança de pagamentos, ou seja, o governo não vai conseguir arcar com o que ele está se propondo, né? Então é menos inclinado que a BP e toda essa política fiscal expansionista ela irá se traduzir num déficit no balanço de pagamentos, que vai sobrar para os nossos filhos, netos ou talvez nós mesmos se vivermos um pouquinho mais. Gente, é um pouco isso que eu queria falar para vocês, tá? A prova ela não está difícil, acho que eu fiz um resumão de uma maneira bem geral das questões que eu acho relevantes, algumas delas vão cair na prova, tá? Então guardem com carinho esse vídeo, prestem muita atenção nos conceitos, lembrem dos conceitos que nós trabalhamos em sala de aula. Eu reforcei milhares de vezes, não se preocupem com conta não vai cair, e eu acertei, não caiu mesmo. Tá certo? Então eu desejo a vocês aí toda a sorte do mundo e atenção na resolução da prova, tá certo? Um abraço, meus queridos. Boa prova para vocês.